Olá, hoje é o nosso segundo episódio do programa Alimente. O nosso tema vai ser sobre alimentação saudável, como equilibrar saúde, equilíbrio e prazer. Para você que não pegou ainda o objetivo do podcast, nossa ideia é traduzir pesquisas científicas em práticas acessíveis da ciência do bem-estar. O nosso objetivo também é te ajudar a ter um estilo de vida saudável de uma forma muito leve. E eu sou a Marcela Clementina, eu sou psicóloga, terapeuta cognitivo-comportamental e especialista em comportamento alimentar. Eu sou Mirela Freire, nutricionista, e atuo na área já de nutrição há 23 anos. A gente está aqui, né, Marcelinha, hoje tem uma convidada muito especial, que é a minha xará, por sinal, a doutora Mirela, que é endocrinologista. Vamos deixar ela se apresentar agora. Oi, sou Seja Mirela. bem-vinda, Mirela. Obrigada. Sou Mirela, endocrinologista. Tenho pós-graduação em nutrologia também. Meu foco é muito no tratamento de doenças crônicas, como a obesidade, diabetes, tireoide também. E gosto muito e estudo muito a saúde da mulher na transição da menopausa e os distúrbios, né, hormonais. E é um prazer estar aqui hoje com vocês e obrigada pelo convite. Obrigada a você por aceitar. Tenho certeza que vai ter muito a contribuir com o nosso podcast. A Mia é uma amiga pessoal muito especial, então estou muito feliz dela estar Somos aqui da mesma hoje. equipe, né? Da IPSI, que é uma equipe, né, da saúde mental da mulher, daqui de Fortaleza, então é um prazer estar aqui com ela Que hoje. foca muito essa questão do equilíbrio emocional, hormonal, Isso, né? Então a gente está aqui numa equipe multi, né? Que é isso. importante nessas doenças crônicas. Com Isso. certeza. Como a gente falou no primeiro episódio, um dos nossos pilares é falar da medicina do estilo de vida, né, Mi? Isso. E, assim como a gente explicou, nós temos alguns princípios que devem ser seguidos e transformados em hábitos, para assim a gente construir essa fluidez e essa leveza na nossa rotina. E hoje a gente vai conversar, como a Mirella falou, a Mirella Nutri, sobre alimentação saudável, né? Isso. E assim, alimentação saudável hoje é um tema que é muito recorrente, né? Eu A acho que tu gente vai pode falar falar um pouco. dentro daquele conceito do equilíbrio. Isso. A gente até falou um pouquinho no episódio anterior sobre isso, sobre o comer saudável, né? E o comer transtornado também, e o que cabe dentro desses dois conceitos. O tal do equilíbrio, né? Como que a gente faz? Será que é andar 100% na linha? Será que eu tenho o meu equilíbrio, eu não sair nunca, né? Nunca ter momentos de prazer ou de me permitir, e momentos até sociais, em família. Eu tenho que estar ali, equilíbrio é estar ali o tempo inteiro com a minha marmita, né? Ou negando algumas situações e alguns convites até, né? E a gente vai falar aqui de alguns, vai falar muito sobre isso hoje, né, Isso, Marcela? com certeza. E se a gente falar sobre alimentação saudável, nós temos várias vertentes, né? No ponto de vista da psicologia, você ter uma alimentação saudável é você comer sem sofrimento. É claro que tem alguns aspectos, né, que a gente precisa considerar nas outras áreas, tanto da endócrina quanto na nutrição, mas psicológico é a gente ter essa relação com a alimentação de uma forma leve. Porque de fato, né, eu gosto de trazer muito no consultório que a nossa relação com a comida e com o nosso corpo é pro resto da vida. Se a Exatamente. gente não tiver essa relação de um modo que funcione, que a gente sinta esse bem-estar e essa qualidade de vida, aí realmente a gente vai ter muito Eu problema. acho que, como tudo na vida, Marcela, é um aprendizado. Com certeza. Essa forma de se relacionar com a comida sem cair no extremismo, né, nas duas polaridades aí, e sem abrir mão muitas vezes do que você gosta, do que dá prazer, e mesmo assim ter um peso saudável, um corpo que você se sente bem estar nele e livre de algumas doenças crônicas, né, como a Mirella até falou. Tudo, quando a gente está falando sobre isso, a gente está ao mesmo tempo falando em ter equilíbrio, Sim. né? Também. Então, hoje se prega muito a coisa do extremismo, até do sofrimento, né? Parece que existe uma coisa do. Uma proibição, E né? Assim, até
eu sou muito maravilhosa porque eu realmente O valor, né, o da pessoa, ela valor é da medido pessoa é pelo quanto que ela consegue ter o exatamente controle na alimentação. E quando isso acontece de como se isso fato, fosse uma grande força, isso. assim. E isso, na verdade, muitas pessoas não percebem, mas na verdade isso pode ser uma compensação de uma autoestima baixa. A gente usar coisas, hábitos, que acabam sendo muito extremos, né, como uma forma de mostrar um valor pessoal. E isso, na verdade, é muito mais fácil da gente se perder, porque no final das contas a gente não tem controle É, 100% da e o quanto alimentação que ou de isso às outras vezes coisas. pode estar denunciando um transtorno, Isso. seja ele de imagem, né, um transtorno alimentar mesmo, que a gente sabe que é um problema psiquiátrico, Sim. né? Então, a gente tem que, o nosso propósito aqui é mostrar que é possível, sim, né, Isso. ter saúde e equilíbrio e uma relação saudável com a comida através das ferramentas que a gente fala em E é cima. interessante, Mi, porque hoje a gente conhece a ortorexia nervosa, né? Que Uhum, é exatamente a pessoa que tem, que quer tanto ter um corpo limpo, um corpo assim, com detox o tempo todo, que acaba escolhendo a alimentação certa o tempo o todo. tempo inteiro. O tempo inteiro. E aí a gente entende que isso hoje é um transtorno alimentar, que é aquela pessoa assim que fica muito obcecada com a ortorexia nervosa. E alguns estudos até trazem que isso pode ter até associação com TOC, que é o transtorno obsessivo compulsivo. Então a gente precisa estar muito E atenta que às vezes até. até uma autopunição, Sim, né, também. Então, eu acho primeiro importante a gente deixar até um alerta para as mães, né, para as adolescentes hoje, que a gente vê sim, muito esses transtornos. E, e eu espero que a gente possa, de alguma forma, contribuir, com certeza. né? E muito também do que vocês estão falando no contexto da alimentação, mas diariamente recebo pacientes muito ali preocupadas com o peso. Claro que a gente, né, precisa avaliar cada caso, mas existem indivíduos que estão com hábitos saudáveis, com peso adequado, mas mesmo assim não estão Exato, satisfeitas. Então exatamente. focam muito ali no peso, na balança. Ah, mas eu queria tirar um pouco dessa gordura mais, né, localizada e tudo. E a gente sempre tenta explicar o contexto de que a gente precisa ter hábitos saudáveis, que é isso aqui que é o estilo de vida que você vai levar ao longo da vida e que a gente não precisa focar tanto no peso, né? Que é um processo, é uma construção, que se ficarmos focado ali no peso, na balança, isso acaba levando muitas frustrações. Sim. E às vezes quer aquele corpo perfeito, que muitas vezes não é atingível. Então, hoje eu trabalho muito com o entendimento da doença, né, obesidade, do excesso de peso, que a gente, né, entende das consequências que isso pode levar para a saúde e que eu sempre falo, ó, se você está tendo bons hábitos, está com peso adequado, não quero estar atingindo aquele peso que muitas vezes você não vai conseguir atingir. Então, ser bem realista, né, ter metas mais palpáveis aí para a gente, né, não se frustrar ao Com longo do caminho, certeza. né? Porque acaba gerando muitas vezes essas frustrações, esses transtornos aí alimentares, de imagem corporal, né? Então é importante a gente também focar nisso, né? Conversar sobre isso. E Mi, assim, do teu ponto de vista, né, da tua área, como é que tu observa os benefícios de uma alimentação saudável? Pronto, assim, como eu lido bastante com essas doenças crônicas, né? Obesidade, diabetes, então todo momento a gente tem que orientar a mudança de estilo de vida, né? Então, a importância da alimentação, a gente sabe que vários estudos mostram, por exemplo, tem um estudo bem antigo nosso, que é o DPP, que é um estudo de prevenção de diabetes, por exemplo, né? Como uma forma realmente de prevenir a evolução do diabetes em indivíduos obesos com já um histórico também de pré-diabetes e mostrou que a mudança de estilo de vida comportamental ela é muito mais benéfica do que você estar entrando com medicações. Então, reduziu ali em torno de 60% aqueles que só faziam mudança comportamental na alimentação e atividade física, e em comparação àqueles que usavam uma medicação muito conhecida, acredito que vocês conheçam, que é a metformina. Sim, Então, muitos pacientes chegam, doutor, eu preciso da metformina quando já tem um pré-diabetes ali no exame. Olha, o principal ponto tem que ser a mudança de estilo de vida. Isso mostrou que traz reversão
desse pré-diabetes e diminuir a remissão, a Isso progressão é para o de diabetes. prática, eu vejo isso E muitos querem, às vezes, uma medicação. Olha, é possível sim, mas depende de cada caso. Primeiro vamos tentar fazer o básico bem feito, e a gente realmente não conseguindo uma melhora ali na resistência à insulina, a gente poderia pensar. Mas o que vai realmente melhorar todo, né, esse contexto da síndrome metabólica é a mudança de estilo de vida, né? E é interessante tu falar isso, Mi, porque a gente está falando de doenças crônicas, né? E considerando que, no caso de doença crônica, o estilo de vida ele já atua de uma forma muito significante, Sim. né? Até mais do que a medicação. Imagina para as pessoas que não têm algum nível de doença crônica, o quanto que essa questão do estilo de vida, da alimentação saudável, ele pode se beneficiar. E é interessante também a gente olhar no ponto de vista do cuidado que você tem com você mesmo, né? Porque, na verdade, você vai ter que cuidar de você, ou priorizar o seu estilo de vida, ou priorizar o seu autocuidado de alguma forma. Seja de forma intencional, orientada para a saúde, né? Para a longevidade, para a qualidade de vida, para o teu bem-estar, ou seja, porque você tem que tratar uma doença. Então, assim, com certeza, talvez seja muito mais benéfico que a gente lide de um ponto de vista intencional, né? Por isso que é importante a gente ter profissionais que estejam alinhados a isso, profissionais de saúde que estejam alinhados a não estar ali só olhando o que precisa ser tratado, mas de incentivar outras práticas de saúde também. Assim, como são doenças que precisam de vários pilares no tratamento, eu digo que o comportamental é 70% do tratamento. Sim. O problema é que mudança de estilo de vida é o comportamento do indivíduo, né? Que acaba sendo difícil. Essa barreira, né? É um ponto ali que no meu dia a dia eu acabo tendo essa limitação ali no contexto da mudança de estilo de vida. Muitos já querem alguma medicação, mas a gente tem que orientar. Às vezes está na prescrição que precisa, né, da mudança do estilo de vida, não só a prescrição de medicamentos. Então a gente, né, conversa e isso faz parte. Não tem como a gente... Da prescrição até colocar em prática, né, Mirella? Tem um longo caminho aí. E aí passa muito pela área da Marcela, da mudança de comportamento, das ferramentas, porque o profissional, como eu e você, que está ali trabalhando em cima da mudança do estilo de vida, no sentido de ler aquele paciente, você falou aí de vários pilares, acredito que dentro desses pilares estão os critérios de avaliação, né, de cada indivíduo, e a gente compila tudo isso aí, né, faz a nossa prescrição, o nosso aconselhamento para o paciente chegar onde ele quer, porém, aí ele esbarra com as questões, muitas vezes emocionais, psicológicas, traumas, né, Marcela? Questões da infância, do ambiente que ele vive, tanto familiar quanto muitas vezes ambiente de trabalho e social. E aí entra o trabalho da Marcela como psicóloga, que a gente não sai muitas vezes do canto. Eu já me deparei, e acredito que a Mirella também, assim, pacientes que vão ali, muitas vezes a gente prescreve tudo que tem que ser prescrito, avalia e tal, e o paciente é como se ele nem tivesse ido. Ele nunca nem olhou para aquela prescrição, né? Ou seja, qual é a chance de êxito de um paciente desse? Nenhuma. E aí, o paciente resolve fazer terapia, ou ele tá em um outro momento de vida que eu falo que é o time dele, e de repente ele resgata aquela prescrição, ou até resgata a consulta, vai volta, novamente, né, volta, com outro olhar para ele mesmo, e aí a gente vê que as coisas... É ou não é verdade? Sim, as coisas fluem. Às vezes eu encontro pacientes na rua e eu falo, nossa, você tá bem? Ai, Mirella, naquela época eu não consegui fazer nada, mas resolvi fazer, tenho já uns 6 meses aqui. Então, o que aconteceu aí? Né, Marcela? Marcela sabe bem. O que aconteceu aí? Eu gosto de trazer muito nas consultas que todo mundo sabe o que tem que ser feito, né? O difícil realmente é A fazer. teoria é linda, né? Exato. Todo mundo sabe que tem que beber Teoria água, linda. todo mundo sabe que tem que fazer alimentação saudável, todo mundo sabe. O que falta muitas vezes... Exercícios, Exatamente. né? O que falta muitas vezes é essa liga
do pessoal, do individual, com exatamente esse hábito, né? Do subjetivo, Do subjetivo. com o objetivo. Exatamente. E o que a gente trabalha muito são a construção de valores. Como que a gente pode construir valores que estão associados a esse estilo de vida para que assim a gente consiga se conectar. Porque o que falta é a conexão, no final das contas. E, de novo, buscar essa conexão com intencionalidade e de acordo com a saúde. Não necessariamente porque tem que tratar uma doença e ficou muito limitado em vários, Sim, em vários muito contextos, é né? muito além disso. Muitas Exatamente. vezes, se a gente para pensar, a própria doença já vem de algo, né, que Um histórico de vida, né? isso, Assim, que então a gente tem que olhar para isso que não também. foi bem internalizado, que não foi bem digerido, né? Então, talvez isso tem muito a ver com o que a gente tá tentando trazer aqui para as pessoas, né? A importância dessa mudança do estilo de vida, mas não só na forma que a gente fala, né? Mas sim como tem que ser feito, o que precisa. Assim, a gente nos deparamos diariamente na questão do paciente, às vezes está tão desorganizado, do ponto de vista, né, de como está a alimentação, o comportamental mesmo, está tão desorganizado que não adianta, às vezes, nem eu, muitas vezes, prescrever uma medicação que talvez ele nem vá ter a aderência ali do tratamento, quanto mais o estilo de vida, né? Então, é bem complexo, assim, a gente conversar sobre isso ia delongar aí muitas horas, mas que a gente, né, sabemos que precisa desse pilar. Muitas vezes, até pacientes até estranham, porque, olha, você precisa ter um acompanhamento inicialmente ali com o terapeuta, porque a gente precisa seguir numa linha de tratamento que vai enxugar gelo aqui, a gente vai enxugar gelo. Que eu faço essa analogia, porque só a medicação não vai resolver. Então, você vem com aquele mesmo descontrole, isso falando nas doenças que eu, né, do dia a dia, como diabetes, obesidade, e que nada foi feito, né? E às vezes eu fico realmente um pouco angustiado com isso, porque eu não consigo estar ali, pegar na mão dele e vamos para essa mudança de estilo de vida. Mas a gente faz o que é possível, né? As orientações, e o paciente às vezes até estranha. A doutora tá pedindo para ir para um terapeuta, ela acha que eu tô, né? Mas é necessário, é para todo mundo, né? Porque o nosso comportamento ele é realmente muito enraizado, a gente tem que ter essas mudanças aí importantes. E eu vou te dizer, Mi, assim, que o inverso também acontece, porque muitas pessoas que chegam na terapia... Eu ia falar isso também. Muitas pessoas que chegam na terapia, às vezes ele monitora os sintomas, né? A gente monitora os sintomas do paciente e vê que o paciente ele tá desanimado, com um nível, assim, talvez muito intenso e muito elevado. E a gente vê que pode ser o histórico da depressão? Pode. Porém, quando a gente vai olhar os hábitos, não dormiu bem, nem tomou café da manhã, não comeu direito. Entupiu de café. Exatamente. Automedicação, que é uma coisa que eu acredito que a Mirella veja demais. Sim. Exatamente. Então, assim, isso acaba fazendo com que isso afete a funcionalidade da pessoa, né? E é atribuído tudo, por exemplo, à saúde mental, que é a depressão, que é a ansiedade, quando, de novo, é importante que a gente tire os excessos, e os excessos, eles são retirados a partir de hábitos. Claro que a gente não tá falando que ninguém é um robô, que as pessoas são robô, que ninguém é, né? Mas, assim, na medida do possível, que a gente consiga alguma constância e alguma disciplina em relação a isso. Muitas vezes querem algo mais de imediato. Então, a medicação tá ali prontinha, eu vou tomar e, né, provavelmente vai dar certo num contexto de que eu tô, claro, iniciando um tratamento medicamentoso. Mas tem outro lado, né, que a gente precisa ver o paciente como um todo. Então, é a questão do sono, hidratação, alimentação. Gosto muito de conversar sobre padrões alimentares. A Mirella também deve conversar sobre isso. Então, são vários fatores envolvidos, né, em todo esse processo. Mas é isso, a gente tentar conscientizar e ter essa conversa com eles de que precisa dessa mudança que é o pilar importante. Eu digo que o tratamento dessas doenças crônicas são 3 pilares, né? O comportamental, né, que a gente já conversou aqui, já falou, os aspectos também externos, no sentido de social, ambiental, né, porque a gente sabe que o ambiente está muito envolvido ali nas nossas escolhas alimentares, e o tratamento medicamentoso, né, mas são pilares que precisam estar juntos. Se não tiver um desses, os outros acabam não tendo um resultado satisfatório.
Então, eu sempre gosto de falar sobre isso. E é o que a gente está conversando aqui. E recentemente teve uma alteração, né, nos critérios da obesidade. Sim, teve, bem recente. É, Finalmente, né, gente? Vou dizer, porque antes a gente só avaliava, e a gente, eu não, né? Mas a Organização Mundial de Saúde, o critério era IMC, sim. né? Mas Miguel? ainda é algo bem discutido, né? Foi uma reunião ali de várias especialidades, de várias sociedades. Não é algo assim que está em diretrizes, né? Foi uma reunião de um conjunto Sim, Uhum. mas eu de acho que é um especialistas. começo. É um É um começo, começo. né? Tem algumas críticas também, tem uns que são a Que favor, sempre vai outros, ter. outros contra. Mas assim, a gente tinha o IMC como método, né, de diagnóstico. Ainda temos, Ainda ele tem, ainda não saiu, ele é Claro. como o método de triagem, né? É, Então, a gente ainda tem mas ele ali como ponto principal, que ele é falho, né? É diferente de uma pessoa com 100 quilos bem que falho. tem excesso de músculo e uma pessoa de 100 100 quilos quilos com com excesso de excesso de gordura, gordura. né? Pois Mas que é. eles vão ter o mesmo IMC, mas que metabolicamente totalmente, né, diferentes. Então, o que mudou? Hoje a gente tem é como se fosse um pré-diabetes e o diabetes. Hoje a gente tem a obesidade pré-clínica e a obesidade clínica, que aí ele define o IMC, como o IMC acima de 30, ele coloca lá. E agora a gente tem outros parâmetros para É que não é só o quantificar IMC é, agora, né? A gente, tipo, agregaram outros isso, critérios, mas o IMC ainda que fica. seria uma cintura abdominal, uma relação Quadril, cintura-quadril, né? Até a avaliação de composição corporal com a DEXA, né? Que é uma maneira de se avaliar, e a bioimpedância. Aí entrou agora ali como um critério, mas tendo o IMC lá ainda como dominando, principal, dominando. exato, como Como dominante ali na sinalizador. triagem, né? E impactos que o excesso de peso irão acarretar aquele indivíduo. Então, a obesidade pré-clínica é aquela em que o indivíduo tem um IMC acima de 30 e que nas, né, aferições, nos parâmetros, também tem esse excesso de gordura, né, de tecido adiposo, mas que ainda não tem lesão de órgão-alvo, que seria acometimento de outros órgãos que a gente sabe que a doença a obesidade pode levar, né? Uma alteração de articulação, dores Hepática, articulares, né? estatose hepática, que é a Estatose. gordura no fígado, um diabetes, Uhum. apneia do sono. Então, Uhum. ainda eles não têm essas alterações de órgãos-alvo, que a gente chama, mas que existe essa predisposição, né, por já ter o excesso de peso. Aí a gente define como pré-clínico. E a obesidade clínica Tipo, já com ele é essas. um forte candidato, né? A desenvolver Isso, algo mais exato, grave. exato. Então ele já tem essa predisposição, Aham. que é uma forma ali de prevenir, né? Então Sim. ele fala pré-clínico justamente, já é um alerta que a gente precisa intervir, Exatamente. prevenir para evitar que evolua para as complicações. E o clínico é que já Uhum. realmente desenvolveu as comorbidades, né, as doenças Uhum. associadas à obesidade. Então são 11 sistemas de acometimento, então que ele pontua lá, osteoarticular, respiratório, cardiovascular, insuficiência venosa, enfim, Reinaldo. renal, hepático, são vários e que a gente consegue dizer aqui que você já tem a doença, né, e que a gente precisa intervir pelas complicações já inerentes ali às alterações, né, metabólicas, hormonais. Então foi isso o que mudou, é bom, né, porque já é uma Acho que conversa eu acho diferente que ali que a amplia, gente. amplia a visão, É, né, para esse paciente. isso. Eu acho que reforça a questão do caminho, né? A ser seguido individualmente e o quanto que a gente precisa estar E a atento a importância do isso. que a gente está aqui tentando É. reforça muito isso, da mudança do estilo de vida, Sim. Em né, relação ainda. em relação à questão da obesidade em si, né? Ela não é uma psicopatologia. Ela é Não, uma condição assim de saúde física e tudo. Porém, ela é uma condição psicopatológica, né? Em que contexto? A pessoa que ela é obesa, ela provavelmente pode ter uma predisposição até alguns aspectos da saúde mental afetado, que é a questão de ter algum tipo de ansiedade, compulsão alimentar, depressão, baixa autoestima, condições assim que de algum modo podem também alterar o bem-estar do indivíduo. Claro que, considerando tudo isso que vocês estão falando, né, a pessoa não ficou com obesidade da noite pro dia e de repente ela
tem todos esses mal-estares e esses malefícios, né? Então, assim, eu acho que a questão de começar a prestar atenção no pré-clínico é algo para a gente poder entender que isso é construído. E isso é construído a partir de várias escolhas a curto prazo que muitas vezes a gente faz. Claro que existem questões que são genéticas, metabólicas, que a gente pode Sim. estar averiguando, Até mas porque a tem a gente... alteração dos Isso. neurotransmissores também na obesidade, que interfere em isso. tudo que você está falando. 60% tem estudos mostrando isso. 60% dos indivíduos com obesidade têm algum transtorno psiquiátrico associado, né? O mais comum, né, é o transtorno de compulsão alimentar, que está muito associado à obesidade, mas tem também indivíduos com transtorno de compulsão alimentar que não têm obesidade. É uma via de mão dupla, né, que acaba uma doença contribuindo para o não controle da outra, né, e Sem vice-versa. dúvida, é uma patologia muito complexa, né, Mirella? Muito complexa. Quando a gente vai estudar lá, são várias alterações metabólicas, de neurotransmissores, né? Vai desde a alteração de microbiota intestinal até a conversa ali do intestino com o centro regulatório da fome e da saciedade, né? Então, tecido adiposo, resistência à atuação de alguns hormônios. Então, sempre gosto de conversar e eu falo muito sobre a gente entender que a obesidade é uma doença. Não é questão estética. Claro que muitas vezes isso acaba ali interferindo, né? E acaba que o indivíduo, eu tenho um resultado ali no processo de perda de peso. A questão da autoestima acaba também melhorando quando se tem um tratamento ali com resultado satisfatório da obesidade. Mas é muito complexo, às vezes as pessoas não entendem, por que eu não consigo perder peso? Né? Porque eu tenho minha alimentação saudável, atividade física e não consigo perder peso, porque não é só isso. Se fosse só isso, a gente não teria uma pandemia de obesidade, né? Então, são vários fatores, né? Fatores genéticos, a predisposição, os genes envolvidos ali no controle do balanço energético, né? A gente tem um centro regulatório do que nós ingerimos e o que nós gastamos. E na fisiopatologia, né, que é a alteração ali metabólica e hormonal da obesidade, é como se o organismo daquele indivíduo ele entendesse que eu preciso de uma quantidade de calorias maior do que o necessário para mim e eu gasto menos. Então, esse equilíbrio metabólico, energético, acaba levando a ele não ter esse resultado na perda de peso. Então, é uma resistência mesmo, não é natural para qualquer organismo, né? Não é natural. E eu sempre explico também que esse centro regulatório é um centro antigo, né? Dos nossos ancestrais, que a gente precisava estar em busca de alimento, porque não tinha disponibilidade ali de alimento para nós, né, no passado. E o que eu tinha que aproveitar aquilo ali. Então, o meu organismo, ele tinha essa retenção de calorias o suficiente para eu manter aquele meu tecido adiposo. Hoje não, hoje a gente tem uma disponibilidade de alimentos. Facilidade, né? A facilidade ali de todos os dias, e a gente não pode mais ter esse conceito de que eu preciso ter essa ingestão calórica maior. E o teu organismo ainda entende que você precisa disso, primitivo né? demais Fica ainda, aquela memória imprintado de que eu preciso dessa quantidade de calorias e gasto menos. A partir do momento que eu tenho esse excesso de peso, né? A partir de que eu atinjo esse grau de sobrepeso, obesidade, então leva a várias alterações hormonais, metabólicas, do processo inflamatório, né? Decorrente de aumento de substâncias inflamatórias, que vários hormônios acabam não atuando de uma maneira adequada. O hormônio da saciedade, né? Existe a resistência a esse hormônio. A insulina também, produzida lá pelo pâncreas, e acaba não atuando de uma maneira adequada. Mas ele não consegue, não funciona, né? Isso. Então, acaba que a captação ali de energia tá diferente, né? Você não consegue a nível celular, a produção adequada de energia, enfim, é complexo. Aí eu tento conversar e explicar que é um processo, uma construção que não é fácil, e principalmente não é fácil a manutenção do peso perdido, né? Porque perder acho que esse é o grande desafio, né, até a Mirella? gente, em alguns pontos, consegue fazer os ajustes com a medicação, com a mudança de estilo de vida, mais uma vez, mas manter o peso perdido é mais desafiador. Porque é o organismo querendo voltar para onde ele fica aquela memória do peso máximo que ele já Exatamente. teve, então é um processo ainda mais delicado.
E até falando em relação à questão comportamental, né? Até na perspectiva das cognições e tudo, é importante que a gente alinhe com esse paciente o que é o sucesso terapêutico ali, né? Porque realmente não é Uhum. a perda do peso apenas. Ele perde o peso, mas se ele tiver uma interpretação que era só perder o peso, ele pode meio que voltar com hábitos antigos, como se pronto, a linha da chegada já tá ali, então não preciso mais me preocupar. Então é importante que a gente realinhe o que exatamente é essa questão do sucesso terapêutico para que a gente possa ter realmente resultados a longo prazo, resultados assim realmente mais duradouros. Exatamente, eu vejo muito a questão da pessoa colocar aquela mudança ou aquele objetivo dentro de um período assim de médio a curto prazo. E aí ela meio que se programa mentalmente para fazer o que ela tem que fazer só durante aquele período. Isso. É como, depois que eu atingir, tá tudo bem. E é exatamente isso aí que a gente precisa trabalhar no paciente. Olha, o que a gente está conversando aqui, ou o que você precisa, é para o resto da sua vida. Então, ache uma forma leve, De uma funcionar. forma sustentável, Isso. que se encaixe na sua realidade, Perfeito. na sua rotina, no seu estilo de vida, nas suas relações, o que você mora só, você é casado, você tem filho, você viaja, você não viaja. O que que cabe aí? Né? Você tem alguma condição inflamatória ou alguma alergia alimentar, alguma intolerância, alguma doença autoimune, né? Alguma síndrome, alguma coisa? O que que cabe para você Isso. aí, para que você consiga levar isso para o resto da sua vida? Então, como é para o resto da vida, né? A gente entende que a gente nunca sabe o dia de amanhã, mas a gente entende que a longo prazo é um trabalho de formiguinha do profissional e do paciente também, né? De entender que cada passo é progresso. Isso. E tem muitos pacientes, assim, que voltam depois de muito tempo. Ai, doutora, eu não consegui fazer aquilo que você, né, orientou, não consegui manter o tratamento medicamentoso. Tá tudo certo. É assim mesmo, a vida que Vamos segue, vamos lá. recomeçar. Exato. Altos e baixos, não. Exatamente. E muitos deixam de procurar justamente com esse medo, né? Ah, eu não consegui. Observo muito em nutrição e É. endócrino, né? Que não Ficam, conseguiu demais. ficam com cumprir, mas quer vergonha, voltar. né? Não, gente, não precisa ter vergonha. A gente precisa estar junto nesse Faz momento. parte do Exatamente. processo, né? E, assim, eu vejo muito a questão também das canetinhas emagrecedoras, né? Que hoje tá sendo de muita ajuda nesse contexto da obesidade e tá sendo uma ferramenta, assim, muito importante para muitos pacientes, mas às vezes tem essa dificuldade de entender que para poder sair desse processo das canetinhas, a gente precisa de outras coisas que sustentem. E essas outras coisas é justamente os hábitos, que realmente a gente precisa investir energia, Até tempo porque a e canetinha dinheiro. não pode ser mais um hábito, né? Isso. E eu gosto de dizer que não é uma ajuda. É um tratamento, né? Então, assim, Exatamente. eu digo, ó, não é um desmérito seu estar Legal. fazendo uso, né, da medicação. É um tratamento, tem indicação nesse momento para você, vai trazer os resultados que nós queremos, mas que tem que ter outro contexto ali, né, em conjunto, né? Começo, meio e fim, né? Muitos acabam que reganham Até porque, peso. né, Mirella, como todo tratamento, como toda Isso, de medicação, tem doença os crônica. efeitos colaterais também que precisam ser controlados e os riscos, Sim. né? Então, assim, vamos falar Pode um pouco falar. aqui das canetas. Eu não gosto nem de chamar esse nome, mas Pois do é. tratamento Pode medicamentoso. nomear de outra coisa. Do tratamento medicamentoso da obesidade, que hoje a gente tem, né, várias opções disponíveis. Inclusive oral, né, Mirella? Não é só Oral, a sim. injetável. E claro que eu converso com os pacientes com relação a isso, mas muitos acabam que, não, doutora, eu quero essa medicação. Ou já teve um histórico anterior que trouxe Ou já resultados, vem tomando, né? ou já vem tomando, ou que já comprou lá o Mundial, por exemplo, já no No exterior e mercado e vem querendo tomar, enfim. E assim, nós temos a indicação, mais uma vez, é uma doença, não é Ozempic para todo mundo. Hoje eu converso muito sobre padrões alimentares. Então, se você tem um padrão alimentar que com as canetas vão lhe trazer benefícios, porque o que é a caneta, né? É um hormônio, é o hormônio da saciedade. Então, como eu expliquei no comecinho, existe toda essa alteração dos hormônios, a resistência à atuação de hormônios importantes para esse controle do balanço energético, e a caneta, ela é
um hormônio semelhante, né, ao GLP-1, que é um hormônio intestinal, que vai lá no nosso centro regulatório da fome e da saciedade, dar a saciedade para aquele indivíduo. Então, foram vários estudos feitos mostrando benefícios quando existe a indicação. Então, não é para qualquer indivíduo, né? A gente sabe também das contraindicações que são raras, mas que eu sempre falo, a gente precisa ver exames primeiro, identificar se você não tem nenhum contexto que contraindique, que é bem difícil, mas que eu sou, às vezes, um pouquinho chata com relação a isso. Às vezes é um histórico familiar de câncer na tireoide. Eu olho, você tem que ver lá na sua família, perguntar quem foi que teve esse câncer na tireoide e o tipo de câncer que foi, porque não é qualquer câncer. Então, assim, a gente precisa avaliar esses pontos e tendo a indicação, então a gente começa, né, o tratamento. Que as medicações são excelentes, né? A gente sabe dos benefícios, mas não é só a medicação. Temos, assim, várias opções que a gente chama de análogos de GLP-1, que vão atuar, né, em várias alterações metabólicas que se tem da obesidade, né? A questão do hormônio da saciedade, então o indivíduo ele vai ter o stop ali do momento, né, de parar aquela refeição. Por exemplo, eu não sou um indivíduo que tem um exagero alimentar, né? Eu sou mais do tipo que belisco durante o dia. Será que a medicação ela vai ser benéfica, né, no sentido daquele padrão alimentar? Claro que a gente também tem outros efeitos que a medicação traz, né, de ação na insulina e melhorar essa captação do açúcar no sangue, que é também uma medicação aprovada para o diabetes, porque inicialmente essas medicações foram aprovadas para o diabetes, como Victoza, como Saxenda, porque o Saxenda é o Victoza, né? Na verdade, o Saxenda foi para o tratamento da obesidade e o Victoza para o tratamento do diabetes. E a mesma coisa com o Ozempic, que aí a gente agora tem o Wegovy para o tratamento da obesidade. Mesmas substâncias, né? Mas doses diferentes. Então, os estudos mostraram que doses maiores têm mais resultados no processo de perda de peso. Então, são medicações que a gente tem a segurança do início, quando bem indicada, né? Quando realmente a gente sabe de onde é que está vindo aquela medicação. E não achar também que é por 1 mês, 2 meses, um curto período que o seu organismo vai desinflamar. Eu sempre gosto de falar, o seu organismo é inflamado há muito tempo. No sentido de que a gente sabe que o excesso de peso leva a esse processo inflamatório. Então, não é 1, 2 meses que com o tratamento o seu organismo vai entender que o set point do peso, set point no sentido do peso máximo que você já teve, ele precisa entender que é um peso menor, né, com o tratamento. E a mudança de estilo de vida, você vai aproveitar esse tratamento para você ter esse controle melhor do plano alimentar e seguir ele melhor ao longo do tempo. E depois, eu digo, não existe manutenção da perda de peso sem os hábitos. Porque em algum momento a medicação pode sair, né? Até porque custos, né? Acaba que isso impacta um pouco na manutenção do tratamento. Mas a gente precisa sempre avaliar o momento de retirada, se você construiu, né, essa mudança, esse comportamento aí que precisa, porque senão vai ter reganho. Senão, infelizmente, o organismo ele tem a memória do peso máximo, porque é uma doença crônica recidivante. A gente precisa entender isso, né? Perfeito. E é interessante, me falando, porque essas medicações, como você falou, atuam muito nessa inibição da fome e da saciedade, né? Muito mais da fome e ajuda nessa questão da saciedade. E uma das estratégias que a gente precisa ter para ter uma relação leve com a alimentação é justamente você ter esse conhecimento da fome e da saciedade. Isso. Então, no momento que houver esse desmame da medicação que precisa acontecer, precisa desenvolver essas habilidades para que a pessoa ela realmente consiga construir uma relação equilibrada e saudável com a alimentação a longo prazo. E muitas vezes o paciente realmente não sente mais fome com o tratamento, né? Mas olha, você precisa entender o momento da fome, não é ficar sem se alimentar, passar o dia. Às vezes tem indivíduos que traz fraqueza, né? Desde nutrição, dia a dia. gente. Desde nutrição mesmo. As pessoas porque estão nutricionalmente não está adequada a sua alimentação. Então tem que organizar. Aproveita esse momento que realmente você não está tendo aquele apetite que você tinha antes. Então tenta organizar os horários mais regulares. Tenta ver isso direitinho com o nutricionista que você acompanha, para você conseguir manter esses hábitos, né? E depois entender
a porção ali que você vai precisar fazer. Então, Até a toda essa quantidade, mudança. perfeito, isso que você falou, Minha. Assim, a gente precisa aproveitar esse tempo que a medicação te traz para a gente poder construir essas É o outras reaprender relações. a comer, né? Exatamente, mas com racionalidade, porque no momento que a medicação tá ali, ela vai tirar aqueles impulsos que a gente tem no dia a dia em relação à alimentação, então a gente consegue fazer isso com mais clareza e mais racionalidade, para quando for o momento em que vier as emoções, que vier a fome intensa, a gente já tem alguns recursos que a gente pode usar nesse momento. Até a questão da quantidade, como você falou, o mastigar devagar, né, que é Isso. importante para esse momento. E a medicação, ela lentifica esse trânsito intestinal, dando mais Perfeito. saciedade. Precisa se alimentar, né, devagar, né? Entender ali, estar em atenção plena, né, no Isso. momento da refeição. Então, entender todo esse processo, Outra né? coisa que eu gosto de trabalhar é fazer experiências, né? Acho que a Mia ela pode falar mais sobre isso, porque tem gente que tem muita vontade de comer doce. E muitas vezes nas crises de ansiedade, a gente acaba recorrendo à alimentação. Então, quando não tem mais a alimentação ali no jogo, o que tem de mais? De outros recursos que talvez sejam mais saudáveis a longo prazo para a gente poder usar em relação à ansiedade, depressão ou até outras questões que muitas vezes as pessoas usam a alimentação como forma Exatamente, de eu ia relação até válvula de falar, escape, eu ia né? falar sobre Exatamente. isso, mas ainda sobre as canetinhas, é o que eu tenho visto muito na minha prática. Primeiro, eu vejo uma diferença muito grande no sucesso do tratamento, como a Mirella falou, no tratamento, nas pessoas que fazem uso de automedicação, né, que usam por conta própria, e muito para fins estéticos, Desejo social de perder que a peso, gente né? tem visto, e até um modismo, certo modismo. Muitas vezes a pessoa ainda, ela nem sabe se ela está precisando, mas como ela está numa roda que todas as amigas estão usando, ela vai usar também. Então, a primeira coisa que eu observo é uma diferença muito grande na forma como a pessoa que está num tratamento com um médico, que está monitorada, avaliada dentro dos critérios, que tem um controle de dose, que faz desmame, que tem... E não é a curto prazo, né, Mirella? Esse uso eu vejo a médio e longo prazo. Tem pacientes que já estão há quase 2 anos, inclusive. E tem todo um controle dessa dose e de exames laboratoriais, né? O paciente está ali monitorado. É bem diferente vamos dizer assim, o sucesso desse paciente, né? Do outro perfil que está tomando por conta própria, que toma aleatoriamente para perder Não sabe a dose que tá 3, 4 fazendo. quilos, exatamente. Uma dose que ela foi a amiga que passou, né? Então, é bem mais complicado no sentido de o que eu vejo, assim, além da questão dos efeitos colaterais, que é inerente ao uso da droga, e cada Qualquer pessoa medicação. responde diferente, né? Tem gente que responde de uma forma muito intensa, outras leves, outras moderadas e tal. Mas, assim, mais da metade do peso perdido é massa muscular. É o que eu vejo, assim, nas avaliações. Muita constipação e muita redução da motilidade gástrica, intestinal, que eu não tô vendo voltar muito fácil essa motilidade, sabe? As pessoas param e a motilidade tem demorado a voltar ao funcionamento normal, intestinal e digestivo. Isso tem me dado muito trabalho. Como eu trabalho muito na área da nutrição estética, o que a gente começa a ver? Que os tratamentos que as pessoas fazem dentro da clínica para melhorar a questão da densidade dérmica, né, o vício da pele, tudo que envolve colágeno e que precisa de nutrientes para acontecer. Em quem está fazendo esse uso, as pessoas não conseguem ver muito resultado. E a base, a gente volta lá para a nutrição, né? A nutrição acaba sendo tudo aí. Sim. Tudo que ela Sempre a gente volta pro mesmo sempre lugar a gente básico. volta para o mesmo lugar. Inclusive já tem até aqueles termos, né, de quem usa esse tratamento, Ozempic Face, bunda de Ozempic, que simplesmente a gente está falando da flacidez da pele por uma falta de nutrição mesmo, né? Principalmente da cota proteica. A pessoa não atinge nada, quanto mais a cota proteica. E aí vai deixando a desejar, né? Já peguei pacientes assim de todo jeito que eu falo, olha, vamos cuidar da nutrição, né? E são poucos que falam assim, não, agora que eu vou entrar nesse tratamento e que eu sei que pode comprometer minha massa muscular e que eu sei que pode comprometer meu funcionamento gástrico, intestinal, eu vou me cuidar mais.
eu vou fazer uma musculação como eu nunca fiz. Sim. Eu vou na nutricionista, eu vou controlar meu consumo de fibra e vou comer aquela cota que ela disser que é ideal, mesmo que eu não tenha tanto apetite assim. Então, isso a gente não vê com muita frequência, né? A vantagem, vamos dizer assim, que a gente vê é a perda do peso, né? E Mas a como melhora. foi essa perda de peso, Exatamente. né? E a melhora de alguns parâmetros, que é consequência, né? Para quem tem alteração desses parâmetros. Mas desvantagens também eu vejo muitas, sabe? Quem não faz de uma forma adequada. Sim. Não sou contra de jeito nenhum, mas eu sou contra o uso indiscriminado, sem critério e sem acompanhamento médico. Esse uso para fins estéticos que virou mais uma neurose dentro da nossa sociedade, né, de uma busca de um poço sem fundo que a gente as pessoas não sabem às vezes nem o que elas estão buscando, na verdade. Isso aí sim eu sou contra, porque isso para mim a gente tá, como a Marcela falou da leveza, a gente tem que estar tirando, né, o que pesa, o que atrapalha, a gente tá colocando aí, sabe, mais coisas pra gente poder ter que trabalhar isso depois. E aí, falando do estilo de vida, que a Marcela falou de outras coisas que você pode introduzir, a gente não falou de uma coisa importante, que é ter um hobby. Isso. Sabe? Ter um hobby é uma coisa que ajuda... Eu não sei se as pessoas pensam nisso e se preocupam com isso. É muito... o poder que a gente tem de dar prazer ao cérebro, né, Marcela? Sim. É muito grande. E a gente fazer isso de uma forma ativa, no sentido de dar mesmo, e não só de receber. Então, o que eu posso dar, assim, para o meu cérebro, né, de prazer para ele, que eu estou realmente envolvida nesse meu processo? Então, eu posso dar uma atividade como dançar, como surfar, né, como ler, como... Tem tantas coisas que você pode fazer... ao invés de estar só recebendo. Recebendo o quê? Recebendo açúcar, recebendo bebida alcoólica, recebendo... Tirar o foco da alimentação, recebendo... né? Tentar buscar outros prazeres recebendo também. excesso de tela, né? Recebendo... Então, é isso que eu falo. Consumindo conteúdos que dão prazer. Né? Que dão, sim, prazer. Que são importantes mas até aqui, certo ponto, mas não nesse excesso que está sendo hoje. Exatamente. Eu gosto de trazer, Mia, assim, que a gente precisa de... Será que as pessoas que estão assistindo a gente têm um hobby? Né? Nos respondam, né? Fica a pergunta de hoje. Nos respondam. E é importante isso que tu falou do hobby, que a gente também precisa associar com a nossa rotina. Porque, assim, se você tá ali com problema na alimentação, de noite, quando chega do trabalho, vamos dizer assim, não dá pra... E tá cansado, não dá pra gente considerar que tu vai sair e vai pra academia porque esse é teu hobby. A gente precisa de vários hobbies. Não. De várias atividades de prazer que possam nos ajudar a ter recursos a trocar. Que não seja só alimentação, mas que sejam também outras coisas. Porque o comer emocional, gente, ele é humano. A gente não tem como tirar isso. A questão é a frequência que a gente traz isso pra nossa rotina, que acaba nos prejudicando a longo prazo. Então, a gente precisa de atividades que sejam, assim como a Mirella falou, surfar, dançar, exercício físico, que realmente é importantíssimo, mas a gente também precisa de atividades prazerosas. Tocar um instrumento. Dentro de casa, tocar um isso. instrumento, pintar, ouvir uma música, aprender um idioma, uma fazer leitura, ouvir nosso podcast. Uma leitura até que saia um pouco da sua área de atuação, muda um pouco a forma, né? Bota teu cérebro para conhecer outras coisas. Fazer um alongamento, enfim, ter estratégias assim que estejam passear com cachorro. Passear com cachorro, brincar com cachorro, brincar com que não cachorro. deixa nem sair de casa. A gente precisa de coisas que sejam acessíveis, porque a alimentação, assim, é o prazer mais acessível que a gente tem. A gente faz sozinho. A gente faz sozinho, trancado dentro de um quarto, dentro de um banheiro. Às vezes um hobby salva. Às vezes um hobby salva. Então, assim, a gente precisa saber o que o teu corpo tá precisando, qual tipo de descanso ele tá precisando, e assim a gente dá a ele e o aí, que ele precisa. Fica a dica para quem tá nesse tipo de tratamento, a gente fala, né, a questão da dica prática que a gente falou. Eu tô fazendo o tratamento, né, e é muito, inclusive eu acho que o profissional nutricionista precisa até se reinventar nesse mercado desse tipo de droga. Como que eu vou atuar, né, com esse público tão crescente que a gente está recebendo de uso desse tipo de recurso para o emagrecimento, né, amenizando os danos, né? E faz parte aí dessas mudanças práticas, a gente não tinha falado ainda, mas você que está fazendo esse tratamento e que faz uso, e que realmente quer sustentar todas essas
vamos dizer, as vantagens que você vai conseguir colher né, com esse tratamento, introduzir também aí um hobby no meio da mudança alimentar, né? E atividades prazerosas no dia a dia. Prestar atenção no que o teu corpo está precisando, se é um descanso mental, se é um descanso físico, se é um descanso emocional. Às vezes é uma massagem relaxante que você tira aquele Perfeito. momento para fazer. Então, é a gente ter isso acessível à medida do que você está precisando. Às vezes, muitos indivíduos acabam focando muito na alimentação, como vocês falaram, né? A gente tem disponibilidade ali 24 horas. E isso aumentou muito depois da pandemia. É algo que foi bem percebido. E desse aumento ali do índice, né? Do ganho de peso, das questões emocionais também. Mais de 50% da população brasileira teve esse ganho de peso após pandemia e pós-pandemia. Então veio isso aí, né? Até os dias de hoje. E falando um pouco dos efeitos colaterais da medicação, foi bom você falar, Mirella, porque assim, eu sou contra o uso da medicação para fins estéticos, né? Assim, para o desejo social de perda de peso. Sou. Né? Então, vejo muitos indivíduos chegando em consultório querendo fazer o uso. Olha, sendo bem honesta contigo, você não tem indicação. Então, a gente tem um tratamento aprovado, é um tratamento médico para uma doença que foi estudada. Exatamente. Então, você não tem indicação para estar fazendo uso dessa medicação. Ou já vem fazendo uso, aí, ou teve um resultado anterior que não foi satisfatório, aí muita gente utilizando, vem esse preconceito, a estigmatização também da medicação, todo mundo usando. Até difícil, até deve ser eu difícil. Que preciso para o tratamento de uma doença, o paciente fica, vou usar essas canetas. A gente falou sobre isso no passado, eu falei, é difícil. Quando a coisa cresce assim, com muito modismo e sem controle, até pra gente que tá na área, que sabe da importância e da indicação, fica difícil prescrever qualquer coisa. No seu caso, é medicação, no meu caso, são algumas estratégias nutricionais que viram modismo, mas o paciente tem a indicação e quando a gente precisa prescrever, só porque tá fazendo ali, eu vi no Instagram que tá todo mundo fazendo, e que não tem nada a ver. E os efeitos aumenta acontecem, né? Os efeitos colaterais, quando não acompanhados de uma maneira adequada, com a dose da medicação. Eu gosto sempre de monitorar dessa forma, de estar bem de perto ali com o paciente e monitorando os efeitos. Gente, é uma medicação, tem os efeitos colaterais, eu sempre falo. Também não é uma medicação isenta de riscos, né? De jeito nenhum. Então, a gente precisa conscientizar o paciente entender, né, esse processo que terão efeitos colaterais, que a gente precisa estar de perto, acompanhando com os exames, para ter um sucesso terapêutico, né, adequado. Então, assim, gente, eu acho que o que fica muito do podcast de hoje é de vocês se desafiarem, né? Buscar encontrar hobbies, atividades prazerosas que possam auxiliá-los, aproveitar quem tá usando a medicação, né? Que não tem a intensidade emocional. Também, profissionais que possam estar andando, né, de mãos dadas com vocês em qualquer que seja um desses processos que você está passando, né? Se puder ter profissionais, assim, uma equipe multidisciplinar, porque o ser humano é complexo, né? Melhor ainda. Mas se não puder, vai seguindo nossas dicas aqui que vai dar certo. Pensar e pensar no que pode mudar, né? Nesse ponto de vista dos hábitos, da alimentação em si, né? Qual é a troca saudável que você pode fazer? Eu acho que assim, a gente precisa pensar individualmente, de acordo com a sua realidade, o que é mais fácil. Porque a partir do que é mais fácil, a gente vai chegando naquilo que é mais complexo. A gente não precisa de coisas grandiosas, como a gente falou no nosso primeiro episódio, e dizer sessão. Não deixa de ser, né? Não precisa de coisas grandiosas, mas pensem o que está mais acessível da gente trazer para o teu dia a dia, um hobby, uma atividade mais prazerosa, que te descanse a mente, seja fisicamente, seja emocionalmente, e que você possa fazer isso de uma forma leve e fluida. E claro, com ajuda quando for necessário para poder, e profissionais que sejam alinhados com essa perspectiva a longo prazo, que não seja só a estética a curto prazo ou o prazer imediato, né? Mais uma vez, falando do entendimento da obesidade como doença, então foco muito nisso. Vamos tentar deixar de lado esse contexto estético. A gente sabe que para a mulher, né, principalmente, que é o público que a gente lida mais,
tem esse contexto ali do E corpo, essa né? cobrança A da cobrança do corpo sociedade. perfeito. Então, vamos tentar ficar mais leves nesse sentido, Perfeito. né? Menos cobrança. Existe o tratamento, existe quando há indicação. Então, busque um profissional da sua área que você Capacitado para confie, isso. né? Então, a equipe, porque é complexo, mais uma Uhum. vez. E a gente vai trabalhando tudo isso, né? Mente, corpo, emoções, intestino, então tá tudo, hormônios, então tá Nutrição. tudo junto e misturado, Tudo junto e né? misturado. Obrigada, Mirella Endócrino, por estar Foi aqui ótimo conosco. Obrigada pelo ter convite. aceitado, né? Foi ótimo, contribuiu bastante. Vamos fazer outros. Vamos. Vai chegar o momento. E obrigada a quem Fico à estava nos disposição. assistindo. Espero que a gente tenha ajudado. E o nosso próximo episódio, Marcela. Vai ser de atividade física, eu estava até pescando aqui. Vamos falar sobre atividade física regular e os seus impactos, benefícios e como você pode trazer isso para o seu dia a dia. E a gente se Maravilha. vê no Até a próximo. próxima. Tchau. Tchau.